Como mencionamos anteriormente, o game designer ele vai ter que, no início do projeto, descrever detalhadamente a mecânica do jogo. E é uma tarefa relativamente comum a gente se basear em classificações de jogos já existentes. Na verdade, na literatura também vamos encontrar inúmeras classificações. Cada autor de livro, cada autor de trabalhos, cada game designer reconhecido, eles têm suas próprias classificações. Não há uma unanimidade. Então, vamos rapidamente falar dos gêneros de jogos que existem e, de certa forma, tentar ver qual é a mecânica básica que tem por trás. E quando você for projetar o seu jogo, talvez você vai ter que se encaixar dois dessas classificações. E a partir daí você vai poder criar um detalhamento baseado nos gêneros de jogos existentes. Bem, em primeiro lugar temos o que chamamos os jogos de ação, onde a gente prioriza ter que andar, ter que fazer coisas, com uma gameplay basicamente se foca muito em você fazer coisas. E aí nós temos diversas subclassificações, jogos de plataforma, onde você, na verdade, a gente chama de plataforma, tipicamente, por razões históricas, onde os primeiros jogos eles aconteciam realmente em plataformas, muitas vezes suspensas e tudo mais, e você tem que percorrer essas plataformas, muitas vezes de um lado para o outro, pode ser na horizontal e vertical, e sendo desafiado através, digamos, dessas plataformas. Jogos de shooter também não deixam de ser muito diferentes de jogos de plataforma, só que eles exploram de forma mais intensa o espaço, mas você também é desafiado em função do espaço, no sentido de você ter que andar de um lugar para outro. O seu desafio, muitas vezes, é chegar em checkpoints. Jogos de ação ao estilo de luta, fighting games, onde a ação praticamente se resume em controlar personagens, controlar ações que eles estão fazendo, e a partir daí você vai ter que brigar e lutar com outros bots. Os jogos de ação-aventura, eles contêm vários elementos falados aí na categoria de jogos de ação, mas eles vão ter elementos também de adventure, de aventura, e na verdade você vai não só ter que andar e fazer coisas para se locomover e para chegar em checkpoints, mas você vai ter também que desvendar elementos de história, interagir com outros personagens e fazer algumas atividades extras que não são só digamos assim, o andar. Então, dentro desses jogos nós vamos ter os estilos stealth games, onde você muitas vezes tem que se esconder, tem que se ocultar, não pode ser visto, tem que tomar cuidado com certas armadilhas. Jogos de survival, também muitas vezes os survival horrors, onde você tem que sobreviver a hordas aí de monstros, de zumbis, etc. E não deixa de ser de ação, mas você também tem uma certa aventura no fato de ter que sobreviver como uma parte da mecânica. E jogos que nós chamamos de estilo Metroidvania, que basicamente são jogos onde você vai progredindo no espaço, você vai andando no espaço, ao estilo de jogos de plataforma, e vai abrindo novos espaços na medida que você vai conquistando ou ganhando certos elementos. Jogos de aventura sem ação. Na verdade, os jogos de aventura sem ação eles são muito mais próximos de entretenimento narrativo, mas eles vão ter algum elemento interativo também. Esses jogos de aventura podem ir até desde os text adventures, muito mais comum antigamente, quando era mais difícil criar gráficos interessantes, mas nós vamos também ter jogos de aventura gráficos, onde você basicamente tem uma história não linear e vai vai ter que conseguir certos achievements, mas a história ela vai progredindo.
novelas visuais mesmo, que vão ter poucos elementos praticamente interativos, mas de alguma forma eles vão ter algum tipo de ação do jogador, mas muitas vezes essas novelas visuais são até narrativas lineares, ao invés de ser não lineares. E, digamos assim, os filmes interativos, as histórias interativas, onde basicamente nós vamos poder até ter um vídeo mesmo, gravado, filmado, e com alguns momentos aí onde você vai poder tomar um você decide da vida e tudo mais. Depois, uma categoria muito importante são os role-plays, os jogos, digamos assim, RP, que podem ser os RPGs, ao estilo de ação, como é o Diablo, onde nós vamos ter realmente um RPG com muita ação acontecendo. Massivos RPGs onde você vai ter muitos jogadores ao mesmo tempo, ao invés de bots. RPGs táticos, não deixam de ser de ação também, mas você prioriza muito a mecânica de você criar táticas. E os sandbox, que são mundos abertos, muitas vezes onde você tem bastante liberdade de cumprir metas ou criar achievements. O GTA é um ótimo exemplo do sandbox. Jogos de simulação. A mecânica ela é muito presa a uma simulação, onde nós podemos, por exemplo, estar construindo ou coordenando certas atividades. SimCity é um exemplo clássico, mas nós podemos ter simuladores de restaurantes, simuladores de fazendas, simuladores de muitas coisas. A mecânica, ela basicamente consiste em simular ações típicas dentro daquele contexto. Jogos mais abertos, como Life Simulations, ao estilo de Spore, Pets, onde você vai simular vidas de personagens, vidas de elementos que vão ter que progredir, por exemplo. Você tem que alimentar o gatinho para ele crescer, para ele fazer aquelas atividades e tudo mais. Jogos e simuladores de veículos, tipicamente jogos de carro, jogos de aviões, onde você pilota uma nave espacial, enfim, onde você está simulando o comportamento de algum veículo específico. E a mecânica, basicamente, é você seguir a física estipulada por esse veículo. Jogos de estratégia, onde a mecânica ela é basicamente assim, focada em você criar, você antever, você ver estratégias para cumprir certas atividades. Muitas vezes board games eles se fixam muito nesse tipo de mecânica. Então, estratégias de guerra, jogos de estratégia de artilharia, onde a estratégia é mais focada na questão do tiro, de você acertar os tiros. Jogos RTS, Real Time Strategy, Command & Conquer, StarCraft são ótimos exemplos, onde a estratégia em tempo real e você precisa cumprir certas tarefas, muitas vezes atreladas a batalhas. Jogos de estratégia massivos, você vai ter participação de muitos jogadores online. Jogos de tática mesmo, onde a estratégia é realmente muito central. O jogo de xadrez é um típico exemplo interessante. Tower Defense, onde você também tem uma estratégia e muitas vezes a sua estratégia é basicamente defender. A sua estratégia tem que ser para defender certos checkpoints, certos lugares chaves, como por exemplo no Space Invaders, onde você tem que defender a sua base, você não pode deixar que os alienígenas cheguem onde você, na altura que você se encontra. Plants vs Zombies, onde você tem que defender aqueles pontos, não pode deixar que os zumbis cheguem naqueles pontos, e para isso você vai criar uma série de estratégias para evitar que isso aconteça. Turn-based strategies, onde nós vamos ter também nós vamos ter turnos, e a mecânica ela tem que levar em conta essa questão dos turnos. E jogos que nós chamamos de 4X, onde que basicamente se resume em Explore, Expand, Exploit e Extermine. Nós vamos explorar, expandir os cenários, fazer algum tipo de expansão dele e eventualmente exterminar certos
elementos inimigos que vão sendo colocados. Civilization é um ótimo exemplo desse tipo de jogos de esporte, que também não deixam de ter uma forte interseção com jogos de estratégia, de simulação, onde nós basicamente vamos criar alguma metáfora com algum esporte que exista ou que não exista. E dentro dos jogos de esporte, podemos ser jogos de corrida, jogos de esporte mesmo, um jogo de futebol, um jogo de vôlei, um jogo de boxe, competitivos, onde não necessariamente estamos fazendo um esporte que já exista, mas vamos criar algum tipo de regras próprias para aquela mecânica de esporte, e esportes baseados em lutas, enfim, como já mencionamos, onde também existe uma interseção com os jogos de ação que falamos anteriormente. Bem, e obviamente essas classificações não são exaustivas. Nós vamos muitas vezes encontrar variações, vamos encontrar jogos que valem mais do que uma dessas classificações, e vamos ter, enfim, outras mecânicas, outros estilos de gênero de jogos que muitas vezes não se encaixam muito bem, como por exemplo um jogo de dança, um jogo de Guitar Hero, um jogo de você tocar um instrumento, um jogo onde você tem que, por exemplo, responder perguntas, como quiz, e por aí vai. Então nós vamos ter uma outra listagem aí de jogos, de mecânicas não contempladas pelos anteriores.